Instruções dos Espíritos. Tem que apertar aqui para ficar vizinho. Aí agora ficou, né? Seus discípulos lhe disseram: por que lhes falas por parábolas? Respondendo, disse-lhe ele: Deu certo. Parece que está dando. a vós outros vos foi dado conhecer o mistério. Vê se deu certo, Lucas. Agora deu certo. Pode falar. Tem jeito? Ah, aqui, né? Ai, nós somos chique, né, gente? A vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Ao passo que eles, isso não foi dado, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e a ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem, nem compreendem. Neles, nos mistérios do reino dos céus, se cumpre a profecia de Isaías quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada vereis. São Mateus capítulo 13. Então que nós tenhamos a condição, né, desse entendimento, as parábolas de Jesus. A gente sabe a dificuldade para nós, né, de entender, mas que Jesus abençoe o nosso entendimento. Que assim seja. Ai, Ricardo, agora tira o trem, põe o trem. Boa noite. Bom, vencida a primeira batalha aqui da noite, né? Vamos tentar agora prosseguir. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tranquilo? Aqui tá beleza? Tudo certo? Bom, então hoje, gente, nós vamos dar sequência àquele estudo que nós iniciamos no último encontro. E lá na ocasião a gente começou um tema novo, né? Interessante. Porque Kardec vai nos trazer a respeito dos valores que a gente tem que dar para o espaço e para o tempo. A gente estudou lá no encontro anterior o espaço e a gente viu que, pela nossa visão limitada, a gente considera o espaço do ponto de vista do que a gente consegue enxergar aqui. Mas nós vimos que naquela ocasião, a gente está estudando aqui, ó, é o capítulo 6, a uranografia geral. E dentro desse capítulo 6, uranografia geral, a gente está estudando o espaço e o tempo. A gente viu que o que Kardec trouxe para a gente, eu estou só fazendo um resgate rápido aqui para depois a gente falar do tema da noite, que vai ser hoje o entendimento que a gente deve ter a respeito do tempo, né? Se a gente falou a respeito do espaço, agora a gente vai falar a respeito do tempo. Mas naquela ocasião, Kardec nos apresentou um entendimento a respeito do pensamento de Galileu Galilei. Ele não trouxe ali a opinião dele. Havia uma comunicação que Camille Flammarion já tinha colocado num livro dele a respeito do entendimento de Galileu sobre esse tema. Então Kardec reproduziu na Gênese aquele entendimento, que estava no livro do Camille Flammarion. Mas o que é uranografia geral? A gente falou desse nome aqui, um nome diferente. E Urano significa céu, Se a gente pegar a origem etimológica da palavra, Urano é céu e grafia é escrita, Então é como se fosse a grafia ou a escrita do céu, ou o estudo do céu, para ficar mais entendido, Eu estou só passando rápido aqui, gente, mas se tiver necessidade vocês podem interromper, tá? Fica à vontade aí. E aqui é aquilo que eu estava acabando de falar, que esse capítulo é extraído textualmente de uma série de comunicações ditadas à Sociedade Espírita de Paris, em 1862 e 1863, sob o título de Estudos Uranográficos e assinados por Galileu. E o médium foi o Camille Flammarion. Só para a gente entender quem é Galileu Galilei,
Na ótica do que seja a astronomia moderna, até hoje Galileu é a referência. Então, só para a gente ter uma noção da importância dele dentro dessa ciência da astronomia. Então ele foi físico, astrônomo, escritor, filósofo e matemático italiano, considerado o pai da ciência moderna por introduzir o método experimental. O método experimental a gente comentou aquele dia que é aquele em que você observa um fenômeno, você quer explicar esse fenômeno, levanta uma série de hipóteses, começa a testar cada uma dessas hipóteses, aquelas que não se coadunam com a verdade são descartadas, e aquela que melhor explica aquele fenômeno passa a ser, né, a tese. Então existem hipóteses, e depois que você configura o entendimento do que seja a hipótese, aí vira uma tese, vira um entendimento a respeito do tema. Então ele, por meio desse método experimental, ele eliminou daquela ocasião, daquilo que a ciência da época adotava, ele eliminou as opiniões, o achismo, né? Eu acho uma coisa, o outro acha outra. Não, agora nós vamos testar. E aquilo que ficar de pé é o que a gente vai adotar. Então, para ver a importância, né, do Galileu nesse método experimental. Ele aprimorou o telescópio, então não existia, né, um telescópio da maneira como ele desenvolveu, então com isso ele pôde observar várias coisas que a gente não conseguia entendimento, e por meio dessas observações ele trouxe o entendimento do que seria. Então, nesse momento, olha para vocês verem o que ele refutou, né? Descobriu luas de Júpiter e defendeu o heliocentrismo, que é aquela teoria em que os planetas giram em torno do Sol e não o contrário, né? O que se imaginava era que a Terra era o centro do universo. Então veja a pretensão, né, que existia naquela ocasião. Então a Terra não é nem o centro do sistema solar, né? O centro do sistema solar é o Sol. E aí o que aconteceu é que gerou um conflito com a igreja, né? Nós até comentamos que os últimos anos da vida dele, ele passou encarcerado em casa, ele não podia sair, né, por conta das opiniões dele, que eram revolucionárias, né? Imagina vocês que naquela ocasião a igreja se sustentava com a ideia de que o Papa, né, a mais alta autoridade eclesiástica, era o representante de Deus na Terra e tudo que ele falava era verdade. Aí chega um cientista que comprova a existência de algo que era diferente daquilo que eles defendiam, então caía por terra a autoridade do Papa, né? Como é que ele errou? Se ele é o representante de Deus, Deus não tinha contado as coisas para ele direito? Então eles não admitem. E nessa circunstância é que ele é condenado. Aí ele até, inteligentemente, ele recua. Ele fala, não, eu estava errado e tal, mas mesmo assim eles apenaram ele com essa prisão domiciliar, né? Bom, então, feita essa introdução aqui que a gente tinha feito, ele passou a explicar o que seria, né? E a gente, como a gente já comentou sobre esse tema, eu vou passar rápido, mas se tiver alguma dúvida a gente volta. Ele comentou sobre o que seria o espaço, né? E naquela ocasião a melhor definição que tinha para espaço era a extensão que separa dois corpos. Então eu pego como referência o meu corpo e olho para uma outra pessoa, entre nós dois existe um espaço. Era isso que era a referência de espaço. Acontece que teve um desdobramento a respeito desse entendimento, mais uma vez, né, se prejudicou muito a ciência com o entendimento que se dava para as questões daquela época, porque o que ele vai dizer ali, delas certos sofistas, o que eram sofistas, né, só para a gente passar rapidamente de novo. Os sofistas eram pensadores, eram ditos filósofos, né, que eles adotavam como forma de pensar ou como maneira de ensinar a arte de você contar uma história e convencer a outra pessoa. Então eles eram bons de retórica. A retórica é aquela arte que a pessoa tem de convencer os outros, né? A pessoa fala e você acredita, porque ele sustenta sobre argumentos que você olha e fala, não, está tudo certo. Então esses sofistas aí eram inimigos de Platão, porque Platão ele falava, olha, a despeito do entendimento que vocês têm de muitas coisas, vocês deturpam a realidade. Não existia preocupação da parte dos sofistas em manter a verdade das coisas. O que eles queriam era, e eles até trabalhavam vendendo isso, né? Para você se tornar alguém bom de retórica, os sofistas cobravam. Então, olha, então eu vou te ensinar uma técnica que você vai falar algo e esse algo vai se tornar verdade.
Algo parecido assim, vou dar um exemplo aqui para vocês. Tem aquela frase assim, Deus é amor. E tem uma outra frase, o amor é cego. Aí se fosse na mão de um sofista, ele ia falar, Deus é amor, o amor é cego, então Deus é cego. E aí você embarcava, né? Fala, não, então tá certo. Pode falar. Aqui na minha cabeça, que divulgação disso? Era mais que regional, né? Como que espalhava isso? Como que essa divulgação abrir espaço para o mundo assim? Certo. Bom, eu vou, toda vez que tiver uma interação aqui, já me foi pedido, me deram a sugestão da gente repetir a pergunta da pessoa, porque quem está em casa às vezes não ouve. Então o que o Gino está perguntando é assim, ó, e a divulgação dessas ideias? Como é que isso acontecia? Né? Porque tinha os sofistas e tinham os seus seguidores. Mas como é que divulgava isso? Né? Naquela época não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nem fax, né? Que hoje é um aparelho que a gente vai visitar no museu. Né? Mas aí o que acontece é o seguinte, dentro da escola respeitada daquela época, o que existia eram famílias que tinham recursos, tinham dinheiro, e eles enviavam seus filhos então para estudar nos centros em que ocorria essa difusão do pensamento ou dos estudos. Então, por exemplo, se a gente está falando dos sofistas aqui, é na Grécia Antiga, e Atenas era uma cidade conhecida. E todos aqueles que tinham interesse em conhecer um pouquinho mais sobre as coisas se dirigiam para lá. Então, por exemplo, imagina que você tinha uma nacionalidade estrangeira, mas você era alguém que nasceu numa família que tinha recursos, seu pai ia te direcionar para um centro de estudo. Quando você retornava de lá, você retornava com as ideias que você adquiriu naquele lugar e começava a difundir o pensamento na sua localidade. Então, uma forma de transmitir o pensamento era essa, né? Outra forma muito conhecida era aquela em que a própria igreja difundia os conhecimentos. Então, em cada cidade, vocês podem observar como que é o Brasil, né? Em cada cidade do Brasil tem uma igreja, né? Pelo menos uma. E ali tem um representante da igreja católica responsável por difundir o ensinamento. E todos os fiéis acreditavam piamente naquilo que era dito. Então, era uma outra forma de difusão do conhecimento. Agora, você imagina se você for enviado para a Grécia e for aluno de um sofista. Aí o cara vai te ensinar a arte de enganar os outros. Ele vai falar assim, olha, tudo que você for falar, você coloca algumas premissas no início, tais como essa que a gente colocou aqui, né? Deus é amor e o amor é cego. São duas coisas que a gente ouve muito falar, né? Então Deus é cego. Outra, né? É aquela assim, é uma mais contemporânea aqui que me ocorreu. Imagina a pessoa que tem na família alguém que fumou a vida inteira e não teve nada, né? Aí ele vai dizer assim, olha, meu pai, meu avô, alguém da família, fumou a vida inteira e morreu com 95 anos de parada cardíaca, outra coisa que não tem nada a ver. Aí alguém vai dizer assim, olha, com base nessa pessoa aqui, então a gente pode dizer que o cigarro não faz mal. Se fosse um sofista desse, ele ia construir o entendimento dele dessa forma. Então ele está pegando a exceção dos casos e transformando em regra. E aí ele adota então uma teoria equivocada, né? Por meio dessa arte que ele tem de convencer. É o que a gente chama hoje de narrativa, que é uma narrativa. Você pode igual, né? Eu vou dar um exemplo aqui, não levem, né, para o pessoal, mas vocês podem já ter visto que chega mensagens pelo WhatsApp, você lê aquilo. Até eu chamei a atenção aquele dia, né, de uma mensagem de um espírito, né, falando de coisas que eu fiquei em dúvida porque ele errou o número de uma questão. Eu falei, se ele está querendo falar disso, está errado, né? Aí eu coloquei no grupo lá, mas mais para a gente pensar, não foi com a ideia de criticar, nem de falar que estava errado. Mas o que acontece é isso, hoje você pode criar uma história, uma narrativa, como você falou, do jeito que você quiser, e mandar num grupo de WhatsApp que muita gente vai acreditar que é verdade. A partir de amanhã, aquilo que você falou é verdade. Então, essa questão da fonte, quem que escreveu? Foi alguém que estudou, né, como o Galileu ali, ele traduziu o método experimental para a vida prática de muita gente. Então tinha uma razão dele colocar as coisas da maneira que ele colocava. Não era, eu sou bom de convencimento, eu escrevo um texto bem escrito, vou lá na internet, uso a inteligência artificial, falo, corrige os meus erros de português aí e me entrega um negócio bom. E coloco aquilo como verdade. Muita gente hoje está acreditando nisso. Qualquer coisa que você falar, passa a ser verdade.
Então, nessa história aí, é interessante que a gente consiga, desde há muito, mas mais agora, pensando na pergunta do Gino, que a difusão do conhecimento está de qualquer jeito, né? Porque agora, se antes a gente não tinha difusão nenhuma, agora é a era da chamada pós-verdade, né? Que é aquele negócio assim, que não é verdade, mas todo mundo acredita. Então tem que tomar muito cuidado, né? Para a gente não embarcar numa narrativa errada. Eu podia dizer sem medo de errar, porque quando a gente vai fazer a preparação do estudo para vir trazer para vocês aqui, eu tenho cuidado às vezes de assistir alguns vídeos que tratam do tema, de dar uma lida na revista espírita. E a respeito dessa questão, um palestrante chamava, né, a atenção pelo seguinte, ele falava, olha, dentro da própria doutrina espírita está tendo muito isso. A ideia de que você interpreta de um jeito, difunde e muita gente acredita. Então, é o que eu falei com o Eurípides quando eu aceitei vir, né, fazer o estudo com vocês, né? Que a minha forma de fazer o estudo é referenciada na bibliografia. Quando eu for falar uma coisa que é eu que acho, aí eu vou dizer, gente, eu acho, mas Isso que eu falei com ele, né? Depois você vai ter que. Você vai ter que fazer isso uma vez por semana, uma vez por mês. Isso vai ter que dar mais uma vez por mês. Foi mais foi só. Se eu vou fazer para ele, ele vai fazer. Então, eu acho que é uma coisa que a gente entende na cabeça. Então, quando eu dizer que você gosta de mim, só profissional. É um cara que está bom na arte. Eu sempre vou ter diferente. Bom, mas aí o que eles fizeram, então? Esses são os segredos, que onde não houvesse códigos, não haveria espaço. Então, aí, se não observa o céu à noite, você vai ver lá então, os segredos de Deus. E às vezes tranquilo com ele não consegue ver nada. Então, ele não tem nada, então ele não existe espaço. Eu vou ter essa agora aqui, falando que por muito tempo a gente foi estudar o universo, né, com um telescópio Hubble. E até o final dos anos 2010 era ele que existia. Mas já sabe que ele velho. Então, uma parte do conhecimento consegue, além de ampliar mais o valor, ampliar mais rápido. Ele vai fazer fotografias de diferentes pontos do universo. E aí eu não se imaginou que não existia nada. Que a gente não conseguia captar, quando vai ter uma intensidade de pontos, tem estrelas, né? Aí eles fizeram, a ideia era ser hoje, né? É mais cedo. Tudo que existe no universo é igual, todo que tem. Então, esse uma grande explosão, essa explosão fez que o universo entrar em expansão, e até hoje ele está se expandindo. Você mostra para a gente entender como se a gente pegasse uma bola e a gente conseguisse compreender essa bola. Até o ponto que você não consegue mais segurar. Aí, quando você solta, não é aquela explosão. Acontece que, pelos cálculos dos cientistas, é como se essa bola, que eu tinha visto, ela tivesse expansão até hoje. Então, ela não chegou no ponto máximo dela. Ela tem 2 hoje. Então, por isso que o universo está em expansão. Aí, eu estou falando isso porque, pelos cálculos, quando eu digo bem, na seda, o universo é muito mais de 200 bilhões de galáxias. Cada uma dessas 200 bilhões tem 100 bilhões de estrelas. 100 bilhões de sóis igual a outros. A gente tem uma noção, nós habitamos a Via Láctea. Se a gente olhar o disco da Láctea, que é a galáxia, a Via Láctea, ela é uma galáxia espiral, a gente vai ter que estar na borda dessa espiral. Então, lá no centro está a maior concentração de corpos celestes, a gente está na borda. Você tem que estar na periferia da Láctea. Aí, dentro desse disco da Láctea, tem 200 milhões de histórias. Aí, um dia que eu estou tirando uma foto aí, que conhece todo mundo de vocês, se não fizer, pessoal, olha, quem não tinha nada, agora eu tenho muito tempo. Aí eu falo uma hora, tinha existido 2 trilhões de dólares. Parece que o telefone não está funcionando assim. Tá ligado? Tá ligado?
esse povo melhor. Pode ser. Então, qual pede, por exemplo, de quilômetros de galáxia? 2 trilhões de galáxias. Aí, isso é uma coisa assim, né? A gente não ouve, né? Ele é todo poder, vai, é soberanamente individual, tem uma série de características. Entre essas características, também mais chamando atenção uma história sempre livre, ele sempre existiu. Se Deus sempre existiu, o que eles vão fazer esse que vai já. Então, quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente vai preocupar com a ideia, hoje, bastante, de que estão chamados de multiverso. Não existe só esse, está no outro universo. A gente não vai evoluir esse ponto. Não pode ser para diversão. Nós temos esses princípios, bem mais orientados, e a nossa problemas. Então, esses soluções, eles têm a história. E os quatro, essa inteligência separada dos povos, tem quatro depois. Então, haveria um cruz baixo. Foi nisso que se basearam as evoluções para estabelecer espaço necessariamente alinhando os corpos limitados ao cérebro. Não podemos formar uma série de os corpos da base, espaço da base. Então, é passar depois da lei, pode falar. Mas essa ideia do multiverso, eu ouvi falar bastante sobre isso. Essa ideia, ela veio da parte espiritual ou científica? Na verdade, Isso volta com o só é para mim, por isso. Tem dois juntos. Está falando com dois microfones. Então, a gente vai ver uma coisa que é divulgada pela doutrina que possa causar um desconforto na ciência, na científica. Então, para evitar isso, a doutrina não dispõe de as perguntas são claras, inclusive tem a questão do... O instante, o pessoal está tentando idealizar o som. Aí a Antec está falando. E é por nada não. Perguntando o som. São dados para os desenvolvimentos do universo, se planetas, estão, se não estiverem nesse momento, estão atingindo as condições para ser. A Terra passou 1 milhão de anos circulando, depois que essas terras se mantêm, só se o externo não está mais no mundo de algo aí. Mas, nesse momento, se não tiver uma relação com isso. Não é, mas se ele dá uma questão da outra, acaba de falar que Deus é infinito. Aí ele começa a questionar. Então, se eu vejo que ele sempre existe. Ele ficou preparando uma aula, muito tempo depois ele retira o resto. Então, aí sim, ele existe. O universo parou. Muito nós existimos. Como é muito grande, a gente vai estudar essa coisa. A gente pode ser isso. E a ciência vai resolver não vai pode ser isso é verdade. Então, ela vai só entendi. Bom, então, ele fala para explicar essa questão dos comunistas, eles funcionaram no universo. Ele falou assim: olha, o espaço é uma dessas palavras que representa uma ideia de teoria axiomática. O que é axiomática? É uma condição que aceita do verdadeiro, sem necessidade de demonstração. Ele entende possível. Quando ele fala do espaço, ele fala, nossa, que ninguém é mais para conceituar. É isso que eu estou dizendo.
que as diversas definições que se possa dar só servem para fechá-lo de tudo. Porque a gente vai falar do lado, às vezes a gente vai se contradizer. Então, quando a gente tem que entender o que é, a gente consegue. Mas espaço é difícil, né? Perder as possibilidades que a gente tem está em possibilidades. Isso é solidário. Não é o volume. Não é o volume. Horizonte porque está muito. Na verdade, eu tenho um limite de lá. Eu tenho uma combinação. Então, você fala que eles têm uma aeroportida. Eles ficam dentro do mapa do globo, para perder uma estranhidade. Para que mas eles estão às vezes a gente vive umas histórias muito bem contadas. É admirável, isso é verdade. Mas se a gente pega o globo, você pode ver que tem algumas rotas, não. Elas passam por toda a Antártica, elas passam todo o Polo Norte, porque a menor distância entre os pontos, quando a gente está no plano, a menor distância sai assim, então vai ter. A aviação, como ela faz sobre o globo, tem um solo, é chamado de elíptico. A menor distância é elíptica. É essa curva que faz. Do globo até a curva. Por exemplo, você quer sair dos Estados Unidos, você quer ir para a Rússia. Se você pegar o globo e olhar, você teria que atravessar o alto inteiro. Né? Agora, se eles mudam os polos, você é muito mais perto. Então, assim, eu não fui na Antártica, eu garanto ou os voos que alarmam na Antártica, eu não sei, mas isso é a mesma coisa. Agora, lá, o que talvez não se faça em viagens por lá? Minha opinião. É porque ela é mais santa do mundo. Se você pegar o norte, olhar o norte do planeta, tem um monte de países vizinhos ao Polo Norte, na Antártica, não. É mais longe. Eu não sei se você não vai por lá, você fica mais longe. Então, não compensa. Mas aí eu posso ver, gente. Tá? Descobrir isso, né? Você vai trabalhar, o que você está falando, e depois você vai mais coisa. E essa aí é muito difícil. Bom, então, o que o Galileiro vai dizer é o seguinte. Todos sabemos o que é o espaço. Eu só quero estabelecer o que é definido. A fim de que nossos estudos posteriores não tenham nenhum obstáculo a se opor às nossas investigações. Como é que a gente fez isso? Né? Eu só quero dizer que ele é definido. Então, a gente começou a fazer esse exercício aqui que a gente fez lá. Eu vou passar de uma forma mais rápida. Essa coisa não tem. Olha, o que espaço significa pelo fato de ser impossível imaginar que tem algum limite. E porque, apesar da dificuldade do tempo de conceder infinito, para nós é mais fácil de avançar eternamente no espaço pelo pensamento do que nos determos um lugar qualquer após o qual não encontraríamos mais uma extensão percorrida. Ele está dizendo assim, você chega em um determinado lugar, você pode avançar. Eu acho que não tem mais nada para mudar o mundo. Mas se você fosse lá, você está dizendo. Aqui, ó. Para imaginarmos o infinito do espaço, dando quanto nos permite nossas limitadas faculdades, suponhamos que partindo da Terra, não saiu da Terra, a Terra é perdida no meio do infinito, em direção a um ponto qualquer do universo, com uma velocidade prodigiosa de uma faísca. Então, é a velocidade do som. Né? Que percorre milhares de maneiras por segundo, mal tenhamos abandonado o nosso globo, após ter percorrido milhões de léguas, nós não encontraríamos um lugar onde a Terra nos apareceria sobre o aspecto de uma parte da estrela. Então, você vai distanciando, aparecendo para a Terra, e é só uma luzinha. Um instante agora, sempre a mesma direção, nós vamos encontrarmos entre as estrelas longínquas. Nossa, continuou. Né? Mal perceptíveis da posição terrena. De lá, não apenas a Terra teria desaparecido da nossa observação nas profundezas do céu, mas ainda o nosso Sol, em seu esplendor,
ficaria mecanizado pela distância que nos separa dele. Impulsionado sempre pela mesma velocidade, continuou viajando em velocidade da luz. A cada passo que avançamos pela vastidão, atravessamos sistemas de mundos, ilhas de luz eterna, ilhas estelinas, paragens do órgão do Deus semeou com a mesma profusão que semeou o plano das nossas padarias terrestres. Isso aqui, gente, é fruto da observação do Galileu. Foi, não é qualquer coisa. Então, ele apontou o telescópio, ele viu que não tem nada que pode dizer isso, né? Mas olha o que mais interessante. Ora, há somente alguns minutos de avançar, porque você está mostrando, alguns minutos não está muito longe. E já centenas de milhões de léguas nos separam da Terra. Milhares de minutos passaram sobre nossas vistas, mais outros minutos. Não avançamos em realidade no só passo de Deus. Para arrematar, se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos, 100 vezes seculares, incessantemente, com a mesma velocidade do ano, não teremos avançado um passo na Deus. Mostrando para a gente que quando a gente pensa que é disciplina, você pode andar o tanto que você quiser, você não mudou nada. Ele vai acabar. É igual assim, uma brincadeira de Deus, ele falava assim, né? Interessante criança, né? Quando o bicho fala assim, você tinha que contar com outros protetos, né? Disso. Aí o outro falava assim, volta atrás de mim que deu na estava contando até agora, né? Então, se os números são infinitos, nós não basta. É mais ou menos parecido com isso. Você pode contar o valor que você quiser, você não deu nada. Tem muito como levar para a e não vai ter fim. Né? É mais ou menos isso. E o mesmo acontecerá se por qualquer direção de momentos, a partir de algum ponto precisão, princípio que deixamos, que se chama de terra. Tem esse depois o que é o espaço. É algo que é infinito. Né? O tempo. Agora a gente tem o nosso tempo, que é o assunto de hoje, quase acabou. O tempo como espaço é um termo que se autodefende. Então, não adianta te procurar mais, te definir o que é o tempo. Porque senão vai chegar alguém que você acha que ele vai levar uma história. Entendeu? Que eu tenho uma forma para a gente cumprir. Ele faríamos uma ideia mais justa, estabelecendo uma relação com todo indivíduo. Então, vamos ver como é que ele vai fazer isso. Até o momento, antes da gente entrar vincular aquilo que nos ocorre na atual existência. Aí eu chego aqui, eu vejo, se despede pelo público. Então, eu vejo, enfim, é para mais gente. Porque para uns é mais rápido, né? Vocês alguém vai dizer assim, tem criança que já nasce, acaba de falecer no mesmo momento. E vamos tomar isso como base. Mas para a maioria de nós, que a partir do vida, eu 84 anos, não sei isso, né? Eu tenho mesmo meio e dentro dessa perspectiva nossa, a gente acha que definido. Não tem, né? Olha, eu tenho 88 anos para disputar a vida depois, provavelmente já vou voltar mais aqui. Dessa forma, a gente entende que o tempo ele corre num certo limite. Agora vamos ver que Galileu está fazendo a gente pensar a respeito disso. Então, para a gente entender o tempo é a sucessão das coisas. Olha, até se nascer, você tinha tempo? Você não tem. Mas como é que você começa a se entender, gente? Aí você começa a observar as coisas que acontecem. Você começa a se lembrar das coisas que já aconteceram com você. E a partir desses acontecimentos, é como se houvesse uma sequência, uma sucessão de coisas acontecendo. E é dessa forma que a gente mede o tempo. Né? Então, o início da colocação dele é esse. Ele está ligado à eternidade da mesma maneira que as coisas estão ligadas à eternidade. Então, ele está dizendo assim, do ponto de vista do espaço, nós vemos que não existe limite do espaço. Está infinito. E o tempo? Ele já começou colocando a mesma coisa. Ele está falando assim, ó, ele está ligado à eternidade da mesma maneira que as coisas estão ligadas ao infinito. Entendeu? Vamos fazer um exercício. Eu sei que é isso, a gente admite isso. Mas se Deus sempre existiu, como é que a gente
encontra dentro de Deus. Para falar que ele tem 1 milhão de anos, se ele tem 1 milhão de anos, ele começou no determinado momento. Agora você sempre existiu. Então, o que é definir? E aí, a gente tem a ideia de eternidade para dar uma referência, a eternidade é de como acabar, né? Por exemplo, nós fomos criados como espíritos simples, ignorantes, então nós tivemos um ponto de partida diferente de Deus, ele nos criou, mas nós somos da terra, nós não vamos acabar. Então, desse ponto de vista de terra, como é que a gente conta o tempo? Não faz sentido contar. Aí ele vai dizer para a gente que o sentido do tempo existe para coisas que são efêmeras, transitórias, como a nossa vida aqui na Terra. Então, é sobre isso que ele vai discorrer. Então, de novo, ele está ligado à eternidade da mesma maneira que as coisas estão ligadas ao infinito. Suponhamos, olha que coisa interessante, suponhamos na origem do nosso mundo. Então, nós sabemos que a Terra foi criada 4,5 bilhões de anos atrás, então nós temos pontos disso. E até ela ser criada, como é que a gente contava o tempo? Ela não existia. Então, não tinha tempo contando para ela. Mas ele começou a nascer, né? Época primitiva, que a Terra ainda não se equilibrava sobre o recurso divino, uma palavra, no começo das leis. Nessa época, o tempo ainda não havia saído do misterioso berço da natureza. E ninguém poderia dizer o que era para nos mortais, já que o pêndulo dos séculos não estava ainda em movimento. A Terra começou agora. Se formou. Aí você começa a contar o tempo dela. Então, antes disso, não existia tempo. Né? Pode falar. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque nós não sabemos a época correta de nós explicarmos. Nós podemos ser originários do planeta Terra, como mais tipo de cor, ou nós podemos ter vindo de outros lugares do universo, como está perdido que é. E aí a gente não sabe dizer, com certeza, qual foi a nossa origem. O que se sabe é que as primeiras formas de vida, elas não se dão no corpo humano. Né? A gente já viu que o princípio espiritual, ele faz estágio anteriormente. Mineral, vegetal, animal, depois nominal. Agora, em que momento dessa época que a gente foi criado? Diz-se que essa é a opinião, inclusive, de cientistas. E para a gente estagiar nessas outras formas de vida, até chegar na forma humana, né, muitas delas têm se passado. Que não dá tempo de fazer evolução. Na doutrina espírita, então, a questão da ciência a respeito da evolução das coisas, porque a teoria da evolução é a que existe. Então, uma primeira forma de vida são bactérias. Uma bactéria que deixar de ser bactéria, milhões de anos. Então, para o seguinte, criar, chegar na condição final, é cerca de 1 milhão de anos. Agora, pode ser, né? Porque eu não sei quanto tempo faz que eu sou humano, né? Porque ainda tem isso, depois que eu peguei o humano, você está falando tempo. Por isso que é difícil a gente responder, né? Se a Terra tem por nós ou não. O que eu posso dizer, para ter uma noção, é que Jesus, essas são informações da doutrina espírita, que os mundos em que Jesus fez a sua evolução, eles já não existem mais. Como se o Sol do ar tivesse separado. Porque também é outra coisa, né, que eu preciso dizer. A gente está falando dessa imensidão que existe no universo, mas os corpos celestes, principalmente as estrelas, elas têm um ciclo de vida. Então, um dia o nosso Sol vai separar. Vai acabar o combustível dele, ele vai parar de queimar, ele vai se apagar. Agora são milhões e milhões de anos. Capaz que uma vez. Não, aí o que acontece é que esses espíritos são migrados para outras regiões, né? Que acabaram de ser criados. A gente não está falando do universo da expansão. Mas vai criar uma diferença. Não, aí o que vai deixar de existir é esse sistema solar.
os planetas que estão em torno dele novamente também. Para a gente mostrar que é aquela história das leis da natureza. Né? O que a gente observa na natureza, elas se reproduzem em todo o universo. Aqui não existe um ciclo para nós de retorno, de desenvolvimento, depois de volta para o plano espiritual. Então, são ciclos que se repetem. Mas como tudo tem um ciclo do mesmo ritmo, até os planetas, até os sóis também operam dessa forma. Sabe que tantos anos dentro os vínculos mais sim. É o que se diz. A gente também está nessa jornada. É o dia da perturbação. Se a gente observar os incas antigos, os incas, os maias, eles já não existem mais. Né? Eles já fizeram sua evolução, não estão aí mais. Né? O que se diz, né? No desenvolvimento da luz, Emmanuel vai falar para a gente dos 4 grandes povos, né, que foram derivados dessa migração que houve de Capela para cá. Então, os campeões eles se dividiram em 4 povos. Os egípcios, os árias, os hindus e o povo de Israel. São 4 origens que existem. E que desses, os egípcios eram mais adiantados, mais evoluídos. Então, quando eles vêm de Capela, um primitivo, igual nós, porque lá não tinha internet, né? Assim, só foi entender. Lá eu estava vivendo como a gente vive de hoje. E aí ele estava, digamos, atrapalhando o desenvolvimento daquele planeta, então ele é convidado a um outro lugar. E ele chega aqui e vai fazer sua evolução em pontos primitivos. Mas ele já era muito adiantado, evoluído. Então, é nesse momento que eles começam a construir tudo que a gente conhece, as pirâmides, as construções feitas, né? As pirâmides até elas têm pontos incomuns, né? Com determinados astros, né? Enfim, eles são muito evoluídos. E pelo fato de eles terem aceitado essa missão, terem cumprido de uma forma correta, eles retornam a parte do origem mais rápido. Quando você falou dos incas e dos maias, a gente também nota o desenvolvimento dessas civilizações antigas eram diferentes. Quando se descobre a cidade de Machu Picchu, eles vão ter noções ali de agricultura que na época não existiam. Existiam situações terrestres, estavam muito para frente. Né? Mas provavelmente é isso. São povos que já conseguiram de novo, né, pelo seu progresso, condições de habitar outro lugar. Por isso já não existe mais. Sim, quando a gente vai estudar no capítulo 3, muitas moradas na casa do meu pai, ali vai ter as considerações escritas por Kardec, e depois vai ter aquilo que os espíritos trouxeram como as questões dos espíritos. Então, ali vai ter algumas comunicações de Santo Agostinho, de Paulo de Tarso, tudo bem, eu vou traz essa informação de que a Terra para efeito didático, a gente dividiu os mundos primitivos, mundos de provas de reação, mundos de regeneração, mundos de doses, esses selectos. Então, são 5 essa categorização dos mundos. Agora, dentro da categoria de provas, expressões, o que esses falam lá que são infinitas as gradações desse tipo de provas de criação. Então, você pode montar ingredientes, milhares, milhões, infinitos mundos, que também esteve na condição de provas de criações, cada um adequado ao desenvolvimento daqueles seres. Então, quer dizer que a gente esteja recebendo história desse mundo. Então, quando a gente fala assim, mas nosso mundo vai acabar, aí, diante disso que Galileu falou, que o espaço é infinito. Aí você está preocupado, você vai ter um lugar para você respirar. Então, assim, podemos ficar muito tranquilo. A gente só tem que entender como as coisas funcionam. Como a gente tem um pensamento muito limitado,
A gente costuma entender as pessoas, mas vai acabar se essa frequência. Eles pensam, mas então eu sou consciente de que quero estar em outro local. Vai ter lugar que eu estou vendo. Não tem nada assim. O que pode acontecer, que se deve evitar, é acontecer com a gente o que aconteceu com os capelinhos. Né? Se a gente estiver atrasado no desenvolvimento do planeta, nós vamos ser convidados a habitar um mundo primitivo. Nós vamos ser homem da caverna lá nesse nosso amigo. Já é uma opção que é dada. Porque a gente vai sabendo das coisas, fala assim, então tem jeito, tá? Só você vai trabalhar, sobre isso, né? Tem uma palestra no Borja lá, muito interessante, que ele vai falar o seguinte, sobre essa questão de imigração planetária, né, com a possibilidade da gente entrar na cabeça, ele vai dizer assim, aqueles que já estão dispostos à melhoria, e estão se esforçando para isso, fiquem tranquilos. Não vai ser essa categoria que vai migrar. Agora, quem faz mal, porque a gente vai fazer mal, cuidado. Você é um forte, mas fala assim. Então é isso, né, gente? Agora também não é para a gente investir em bons, tem que ser mal. Né? Tipo assim, olha, eu vou lá para você, chego lá para umas coisas lá, eu vou mas lá fora, coisa bem. Então, cuidado. Tá aí, cuidado. Uma situação assim, sim. Mas se eu fizer o meu dever certo, a minha filha não fizer, ela vai para a universidade, sim. E também que sempre fica complicado. Então, sobre isso tem uma história, né? Você vai. Eu agora tem muita obra. Gente, o Gilberto está perguntando assim: olha, se diz, dentro do Evangelho, a gente vai estudar essa questão da reencarnação, é que as pessoas reencarnam sempre no meio familiar, no meio que já viu. Aí está dizendo assim: ó, mas aí eu fiz a minha parte, por exemplo, a mãe que não está indo bem, fez as coisas erradas dentro, então ela vai ter que ser uma dessas que vai migrando. E aí eu vou tentar resgatar aqui, ó, que eu já lembro, mas eu não vou. Em que o espírito seria migrado, esse pode ser até que seja de capela, não sei, e a mãe vem. Então, veja que por amor você pode, inclusive, ser também migrante do planeta desse. Você fala, não, não é gente. Você já leu o renúncio? A história da Alcila? Então, a Alcila está para muitos mais condições de ajudar, pode ser ajudar as férias superiores. Mas um dos seus familiares, ele tinha necessidade de encarnar aqui na Terra, né? E aí ela chega e impede, olha o que é isso. Aí o mentor dela chega com ela e conversa, falou, cuidado com isso. Porque numa dessas você pode cair. Né? Você pode se deixar contaminar pelo ambiente, você pode ter um prejuízo em relação ao seu desenvolvimento. Se eu fosse você, eu não iria. Mas ela ensina isso que vem. E um livro obedece, né? O que ela pensa. Então você vê que é uma obra que não se vê. Outro exemplo, Bezerra de Menezes, pelo que a gente conhece, da história, ele foi convidado de Maria Santíssima para ajudar os planetas definitivos a ficar. E pelo que se sabe, ele não é segura, e é por isso que eu vou dizer, porque não está escrito em lugar nenhum. O que se diz é que Bezerra estive por ela capelinha. Tá bom. Estou dizendo as histórias que a gente escuta por aí, daqueles que falam que vão viver, que falou. E tem muita gente também que diz isso, né? A pessoa fala assim, aí eu não chego quando ele falou isso. Você vai querer esperar sozinho com alguém? Fala só para ele. Então, se não estou duvidando, não, mas por que não divulgou ele? Então, ó, essa política a respeito disso é isso. Então, tem que ter cuidado, né? É isso que nós cuidando. Tem que ter cuidado se acreditando
tudo, infelizmente. Bom, aí eu vou dizer isso. Eu acho que se não vejo as nossas reencarnações, como um exemplo, é igual os que eles fazem mentira. Cada reencarnação, você vai mentir, nossa, tem um camarada que encarnou, você vai passar, entendeu? Mas você não pode não perdido assim. Então, aquela caminhada vai ter também nessa altura. Às vezes eu faço tudo lindo na certo. O que a gente está colocando nesse, você tem que pegar aquele medidor, um copo, aquele medidor, né? Tem várias medidas, tem LED, grama, enfim. Aí tem, inclusive, subdivisões, açúcar, água, óleo, você fala com as nossas internações, como se a gente fosse colocando ali, né? Então, fala assim, ó, essa é evoluído tantos APLs. Mas se você se comparar com a também faz a evolução do planeta, será que não tem que estar tentando de uma forma melhor fazer as coisas e dessa forma o ML dele é maior? Então, isso é muito comum, né? A gente vai observar, por exemplo, que alguns espíritos que vêm aqui na condição de completista é aquele que faz uma programação encarnatória e consegue completar tudo que ele programou. Esses aí, com certeza, não são enormes. Porque ainda não existe nenhuma programação perfeita para dar errado. Na hora que a gente vai sair de lá e vem para cá, tudo que é programado vai dar certo. Ninguém vai programar com a sua alma. Você vai chegar numa certa idade e dali para frente você vai entrar no mundo do crime. Isso não é programação, está errado. A programação é você fazer outra coisa. Você decidiu nessa ocasião enveredar pelo caminho. Cara, nessa situação do Brasil, você não está encarnado na Terra, o teto, os filhos. Vamos supor, três jogos, depois estão regrados. Uma vida totalmente mudada, totalmente livre. Mas aí, durante essa encarnação, você quer, esses produtos errados, você faz, ele vive de dar errado. Sem tem, não podemos mais fazer errado. Não posso na encarnação. Pode, normalmente, começar a outra encarnação e voltar com o tempo. Olha, você nem dá, você não tem coisa, porque não autoestima, você elevadíssimo, e dentro dela tem só cuidar. Então, o ambiente que você vai estar colocado vai te induzir, talvez ainda não seja muito legal. Agora, ainda tinha segurança. Porque tem uma coisa, você não pensa. Aquilo que já é do espírito, ninguém vai tirar. Então, se você conquistou uma qualidade que é sua, e essa qualidade já foi testada, você passou por ela, isso ninguém vai te tirar. Agora, se você tem uma mulher nessa vida, por exemplo, que você falou, né? A pessoa desvirtuou, os maiores que ela gostava de roubar. Dá um exemplo assim. Aí, então, se tiver essa oportunidade, ela cairia na tentação do marido de novo. Isso vai continuar acontecendo. Até estar sendo ela. Você tem dúvida. Você vai ser colocado num ambiente em que as condições vão ser favoráveis, e você vai chegar no momento de passar agora e não fazer. Porque você conquistou que é legal. Existe. Só não cai mais. Esse é um desejo, mas pode ser várias coisas. Mas assim, só não é, né? Então, por exemplo, Jesus não tem nada de jeito, ele não tem nada para provar para ninguém, ele é um espírito puro, ele não briga. Então, ele é um espírito evolutíssimo. Agora, todos que não são espíritos puros ainda têm possibilidade dele. Isso você pode estudar lá na questão de 100 a 113 de livros espíritos, que vai estar bem colocado. Só o espírito muito não é. Os outros, todos têm possibilidade. E é por isso que eles continuam reencarnando. O espírito puro não precisa reencarnar mais. Então, para a gente ver, né, a dificuldade que é, mesmo
o exemplo do Gil, né? Se a gente já tenha subido ali um determinado quesito, a gente vai voltar a esse ponto. Mas se eu parei, é perigoso ainda não cair. Então, não está sendo problema. Se eu passo de novo por aquela situação, agora eu vou mais. Eu não dei o exemplo para vocês dessas tentações em que as pessoas são colocadas, às vezes, em prova. Vou dar um exemplo aqui, às vezes a provação da dificuldade de saúde, né, da doença. E as pessoas passam por a doença e não se resignam, né? Passam reclamando, blasfemando, reclamando de Deus. Infelizmente, ela vai ter que passar por isso. Porque essa é uma vez, ela não venceu essa. Ela não se educou nesse aspecto. Então, é mais uma situação em que ela vai ter de novo voltar nessa situação para aceitar o seguinte, reclamar, ou mesmo blasfemar contra Deus, não é uma força. Se a gente está passando mais que seja isso, não acho que a gente foi para cá. Nada para cá, motivo. Se eu não tinha o decorrer de Deus, se Deus é justo, não tinha justo. É lógico que ninguém quer passar por dificuldade, ninguém passa por aflição, acha bom. Passa. Mas se reclamar, você tem que dizer que a prova tem que ser mentira. É igual a gente vai lá fazer a prova de tudo. Então, chega lá e olha para tudo certo. Escrever só o nome, beleza. Ano que vem, ela está sofrendo de novo. Então, é isso. Isso é assim. Não adianta a gente terminar o ano que vem. Festa, né? É por isso que o que se ouve, e aí, talvez os meus medos assim, maiores sejam esses, né? É que a maioria dos que chegam do lado de lá dependem de um defeito. Então, assim, se a gente puder fazer mais ou menos, você vai perder, né? É a frase do Emmanuel, né? O bem que fizer em algum lugar será aprovado de toda parte. Então, se você está maduro, faz o bem. Porque, determinadamente, você vai ter um contato. Gente, eu estou indo ali para o nosso tempo. E nós somos segundo slide aqui. Está tranquilo. Exatamente. Legal isso, obrigado aí pela família. A gente volta para o tempo. Interessante, a gente suscita muitos entendimentos e às vezes dúvidas. Mas bom a gente devagar nesse tempo. E dessa forma, eu acho que a gente interagindo, a gente aprende mais, né? Porque a experiência do outro é válida para qualquer um de nós. Né? A gente às vezes não tinha despertado para aquele tempo, muita gente vai. Então é isso, que com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Certo? Bom, então, foi o que para a gente fazer esse encerramento. Nesse instante, então, nós queremos, mais uma vez, agradecer a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos que nos acompanharam hoje no estudo, agradecer pela possibilidade de estarmos aqui, contar com a doutrina espírita, com os seus ensinamentos, agradecemos pela possibilidade de estarmos fazendo qualquer outra coisa que quiséssemos, mas por termos vontade de estar aqui, e dessa forma, com certeza, né? Tivemos a possibilidade de aprender coisas novas, de ter um entendimento ampliado a respeito das questões, que Deus nos ampare para que a gente, ao sair daqui, consiga colocar em prática isso que nós aprendemos. De certa forma, isso nos fortalece, isso nos traz amparo, as dificuldades que a gente vai ter que enfrentar, sem dúvida, para que elas sejam vencidas com consciência e com Deus no coração. Assim seja. Muito bem.